Muito obrigado. Obrigado. Amém. Nossa, ele está muito feliz. Está muito Consagra a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a voz pertença, incomparável mãe, guardai-me, defendei-me. Vossa Boa noite, português. Vocês estão bem? Bem. A gente está bem cansado, a gente acabou de chegar no olhar, né? Foi um dia intenso, mas muito bom, graças a Deus. E aí, já que nós estamos num número reduzido hoje, por conta do nosso encontro, os que estão hoje, são, na verdade eu já sabia, só não estava guardando segredo. Mas hoje, oficialmente, é possível abrir essa notícia a todos, que a nossa comunidade ganha mais um tempo. Né? Eu acho que a grandeza do neném. Vai ter palma? Graças a Deus. Entre nós. Graças a Deus. E aí nós vamos ter a graça de acompanhar essa gestação, essa coisa gostosa, né? Sim. E a nossa comunidade estava torcendo por isso, né? Sim. A gente estava rezando, na tenda nós rezamos, porque era o desejo do coração deles, né? Muito. E aí, aquelas impossibilidades humanas, que para Deus nada é impossível, né? As impossibilidades humanas que perante Deus são nada, né? Sim, de fato. E hoje nós já vivemos essa vitória, essa alegria. Graças a Então, eu Deus. gostaria de pedir que nossas ações de Ave Maria, para essa família, para esse casal, para essa criança. Nós te agradecemos a Deus, porque nossa comunidade está em festa pela conquista dessa vitória, esse pedido que nós já tempos estamos fazendo ao Senhor, que era a vida dessa criança. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pela alegria que o Senhor traz à vida desse casal, dessa família e a nossa vida, a comunidade, a família fabricante. Muito obrigada. Nós temos desejado que a Mãe Maria possa protegê-los, ampará-los e acompanhar durante todo esse período de gestação até o seu nascimento e concedemos desde já essa criança ao teu imaculado coração. cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Obrigado, muito obrigado. O padre já chegou, já podia vir aqui para já fazer oração, né? A gente está precisando dele mesmo, né? Vamos cantar uma música agora. Espírito, deixa minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
teu poder, pois de ti eu quero ser. Esse aqui está pendurado. Esse outro também. Esse pode As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vem Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor, sobre cada um de nós a sua graça. Vem Espírito Santo, luz que ilumina os nossos caminhos. Vem Espírito Santo, força daqueles que precisam do auxílio do Senhor. Vem Espírito Santo, luz radiosa, que derrama sobre todos nós o teu amor, que derrama sobre todos nós a força, o desejo de te buscar, ó Deus, cada vez mais. Te pedimos, Senhor, que nesta noite de graça, o Senhor possa assim vir, derramar o seu amor sobre nós. Queremos nos deixar ser conduzidos por Ti, Senhor, nessa noite. Fala através de nós, age através de nós. Que o Senhor derrame sobre nós todas as graças, graças necessárias para bem viver, para bem caminhar. Por isso, vamos orando, pedindo ao Espírito Santo esta graça nesta noite. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu
diante do teu altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Então hoje me pediram para falar para vocês da espiritualidade eucarística. E como hoje é dia de todos os santos, eu escolhi um santo para que a gente pudesse falar desta espiritualidade eucarística na vida de um santo. Porque cada santo da igreja, ele viveu a sua espiritualidade eucarística de uma forma, de um jeito, né? Sem perder aquilo, mas de uma forma e de um jeito diferente. E hoje eu queria que a gente escutasse a espiritualidade eucarística de um santo que tem tudo a ver comigo, né? Da minha comunidade. Eu queria falar da espiritualidade eucarística de Santa Faustina, de como Santa Faustina vivia isso na sua vida, né? Vocês conhecem, já tiveram contato com o diário de Santa Faustina? Sim? Então, no diário, Santa Faustina aparece diferentes formas de como ela trata da Eucaristia. Faustina vai falar, no diário aparece 9 vezes ela falando Eucaristia. No diário vai aparecer 2 vezes ela falando Sagrada Comunhão. E vai aparecer 159 vezes no diário Santa Faustina chamando de Santa Comunhão. Ela chama de Eucaristia, de Sagrada Comunhão e de Santa Comunhão. Em momentos diferentes, em momentos distintos, ela falou de formas bem diferentes sobre a Eucaristia. E o que eu acho interessante, claro, esses números que eu disse não importam muito, né? Comunhão, Eucaristia, Sagrada Comunhão, mas isso é só para a gente entender que o diário espiritual de Santa Faustina, se você ler ele do começo até o fim, você vai ver ela falando de diferentes modos, em algum momento, sobre a Eucaristia, sobre essa espiritualidade que ela manteve e viveu durante toda a sua vida. Eu queria falar só de alguns aspectos que a gente consegue observar durante a sua vida e que está tudo dentro do diário de Santa Faustina, de como ela vai tratando, lidando, como que é a Eucaristia para ela, né? Como que é essa experiência, essa vida que ela teve da Eucaristia, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas Santa Faustina, muito coitadinha que ela conseguiu viver assim, de contemplação verdadeiramente, foram muito poucos os momentos que ela tinha. Sim, dentro do seu dia a dia, né? Faustina não tinha muito tempo para alguém que passou a vida inteira numa lavanderia, numa cozinha e numa portaria. Essas foram as grandes coisas que Faustina fez no convento que ela morou. Ela foi lavadeira, passadeira, cozinheira e porteira. A maior parte da vida dela, ela trabalhava na portaria do convento. Quando ano passado eu estive na Polônia, eu tive o prazer de conhecer o mosteiro onde ela viveu, né? E é interessante você olhar a simplicidade das coisas de Santa Faustina, né? De como ela agia. Então, assim, muitas pessoas passaram por aquele convento e muitas pessoas tiveram contato com ela, porque ela era a porteira. Era ela que acolhia todas as pessoas. Então, ela sabia quem ia, ela sabia quem passava por lá. E é interessante, por que Deus escolheu ela? Vocês já pararam para pensar? Por que Deus escolheu Santa Faustina? Tinha tantas outras mulheres naquele convento, a própria madre, né? E Deus escolheu lá na portaria, na lavandaria, na rouparia, na cozinha, Faustina. Faustina, que dizem alguns, uma mulher, uma senhora que eu conversei lá, que é a que explica toda a história de Faustina, ela dizia que Santa Faustina, todo mundo achava ela até meio bobinha, assim, meio lerdinha.
né? Sabe aquela que você conta piada, ela demora um tempinho para rir? Era a Faustina, né? Vocês conhecem alguém assim? Não, né? Tem gente... Então, dizem que Santa Faustina era assim. Que ela não conseguia entender muito bem, assim, estas coisas e tal. Ela demorava muito tempo para pegar. Mas foi ela que Deus escolheu para revelar coisa mais extraordinária nos últimos tempos para nós, que foi a sua misericórdia. Claro, a gente já conhecia a devoção, principalmente pelo Sagrado Coração de Jesus, mas aquilo que Faustina trouxe, que Jesus mostrou para ela, olha, você lê o diário, tem hora que Jesus fala umas coisas com a coitadinha de Santa Faustina que eu falo assim, Senhor, podia ser um pouquinho mais leve, né? Jesus dá umas broncas nela. Quando Jesus fala que ela estava com a alma tíbia, né? E dá nela uma bronca daquelas fenomenal. Quando Jesus quer revelar algo para ela, ela tenta fugir, né? Ela, na simplicidade dela, ela tenta não estar, né? Então, Jesus, ao longo do... Faustina era esta mulher. E foi a esta mulher, muito simples, que o Senhor escolheu de revelar a sua misericórdia. E foi falando para ela, né? Tudo que ela foi escrevendo no diário. Mas eu queria que a gente pudesse, então, entender um pouquinho essa coisa de Santa Faustina, quando ela fala dessa experiência eucarística para ela. E aí eu queria só me ater a alguns aspectos, né? Que para Santa Faustina a Eucaristia era extremamente importante. E são só 7 pontos, você não vai sofrer muito, né? São só 7 pontinhos assim. Faustina vai dizer no primeiro ponto que na Eucaristia ela encontrava a sua força. Então Santa Faustina, que tinha todos esses trabalhos que eu acabei de dizer, trabalhos físicos muito fortes, né? Cuidar de uma rouparia, de uma lavanderia, de um convento não é coisa tão fácil, né? Uma coisa é aquela trouxinha de roupa que a gente lava em casa, né? Outra coisa é você lavar as roupas do convento inteiro, né? Roupas de cama e essa coisa. Então era um serviço bem pesado. E ela sentia que era na Eucaristia, que era todas as vezes que ela ia diante da Eucaristia, ela sentia as suas forças renovadas. Quem aqui sente isso? Eu, por exemplo, se eu não faço de manhã as minhas orações, inclusive a minha adoração eucarística aqui na comunidade que eu vivo, a gente tem como isso na regra de vida, fazer a adoração eucarística todo dia, 1 hora por dia. Então eu já faço isso de manhã. Porque se não for de manhã, depois do meu dia, todo ocupado com um monte de coisa, e eu vou acabar não fazendo. Por isso que eu escolho de manhã o horário em que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer. Faustina renovava as suas forças diante da Eucaristia. E a Eucaristia é essa que ela não deixava de frequentar todos os dias, né? Uma vez uma pessoa me disse assim, Padre, eu queria ser tanto carmelita porque no Carmelo eu vou poder ficar o dia inteiro na frente da Eucaristia. Eu, que foi que você falou? No Carmelo eu vou poder ficar o dia inteiro na frente da Eucaristia. Eu falei assim, então não seja carmelita. Ela falou assim, não, no Carmelo? Eu falei, não. A maior experiência de uma carmelita de contemplação não é na frente da Eucaristia. Ela não? Eu falei, não, é na frente da cruz, na sua cela. E não é nem na capela. Toda carmelita tem na sua cela, na sua mesinha de oração, um crucifixo. E na hora que ela vai fazer o seu momento de contemplação, de oração, que geralmente não é na capela, é na cela, ela está diante do
crucifixo. Elas podem fazer sim, mas assim, os momentos mais fortes delas são essa. E não é que Faustina tinha na sua programação diária momentos para que ela fosse lá, mas todos os momentos que ela podia, terminava as suas atividades, onde se encontrava Santa Faustina? Na capela, rezando. E estava sempre diante da Eucaristia. O segundo aspecto muito forte na vida de Santa Faustina, bom, esse que Santa Faustina encontra suas forças, por exemplo, na Eucaristia, está no número 91 do diário, se alguém quiser conferir lá depois. O segundo aspecto, na Eucaristia, Faustina faz a experiência pessoal da misericórdia de Deus, né? No número 156 do diário, vocês vão encontrar Santa Faustina, que quando ela ia diante do sacrário, ela fazia essa experiência muito forte da misericórdia de Deus, onde ela entendia as suas misérias, entendia que ela era miserável, mas ela entendia que era ali naquele momento, diante do Senhor, que Deus a tomava nos seus braços, nas suas mãos, e dizia para ela: Faustina, eu sei que você é miserável, mas é a minha misericórdia que vai te salvar. E ali ela experimentava isso todas as vezes que ela ia diante da Eucaristia. E lá ela experimentava a misericórdia de Deus. Primeiro, ela sentia que era na Eucaristia que ela recebia, renovava suas forças. É na Eucaristia que ela faz uma experiência da misericórdia de Deus. E terceiro aspecto, que para mim é muito forte, é na Eucaristia que Faustina faz uma experiência da proximidade de Deus. Todas as vezes em que ela ia até a Eucaristia, ou quando ela recebia a Eucaristia, ela sentia também esse aspecto de entender Deus próximo dela. Quando ela também recebia a Eucaristia, ela também fazia essa experiência da misericórdia. Quanto Deus é bondoso. Eu tão pecadora, e Ele vem até a mim, nesse simples pedaço de pão, e eu posso recebê-lo. E só posso recebê-lo pela sua misericórdia. E ela vai vivendo tudo isso. Lá no número 346 do diário é que Santa Faustina fala isso, onde ela faz uma experiência da proximidade de Deus, onde Deus fica próximo dela. O quarto aspecto das experiências dela com o Senhor na Eucaristia é que na Eucaristia Faustina faz a experiência da presença permanente de Deus. Ela entende que na Eucaristia, seja ela recebida, seja ela adorada, Faustina sente e faz essa experiência. Deus aqui está presente permanentemente. Ele está sempre conosco, né? E eu fico sempre pensando nisso, né? Se os católicos realmente descobrissem essa força que sai da Eucaristia, eu diria que isso aqui ficaria cheio todos os dias. E todos os dias teriam pessoas aqui adorando ao Senhor. E na verdade a gente insistiria com o padre: abre a igreja mais cedo, para antes do trabalho eu passar por lá e fazer a minha oração. Mas infelizmente a gente ainda não descobriu essa força que sai da Eucaristia. Essa força que transforma a nossa vida. Essa força que mantém a gente perto, próximo dela na Eucaristia. Faustina faz toda essa experiência. E o quinto aspecto é esse: na Eucaristia, Faustina aprofunda a dimensão mariana da sua espiritualidade. Olha que interessante. É diante da Eucaristia, é recebendo a Eucaristia, que Faustina sente o amor dela por Maria crescer cada vez mais. Isso não é muito forte?
Como assim? Mas é diante da Eucaristia que ela sente muito mais ainda, ou muito mais forte, o seu amor por Nossa Senhora. Cresce o desejo dela de ser cada vez mais mariana. Porque não tem jeito. Quanto mais cresce o nosso amor por Maria, mais nós nos aproximamos de Jesus. Quanto mais cresce o nosso amor pela Eucaristia, mais nós nos aproximamos de Maria. É interessante porque um te joga no outro. Não é à toa que Jesus a deu a cada um de nós, como deu a João: eis aí a tua mãe. Quanto mais nós estamos perto de Jesus, mais Ele vai fazer isso conosco. Eis aí a tua mãe. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você tem uma mãe que cuida de você, que acompanha você, né? Então ela também está lá no diário, no número 840, no 1114 do Diário de Santa Faustina, onde ela cresce cada vez mais na sua espiritualidade, no seu desejo de estar mais perto de Nossa Senhora, né? E o sexto ponto: na Eucaristia, Faustina faz a experiência de amar o próximo. Então, é nessa experiência com Jesus, seja que na Eucaristia adorada, seja que na Eucaristia recebida, que Faustina faz uma experiência de amor ao próximo. Porque, gente, vou dizer outra coisa: quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais Jesus vai nos levar para os outros, vai nos julgar para os outros, vai nos levar para as outras pessoas, no amor dos pobres, no amor das pessoas que mais precisam, aos doentes, né? Eu sempre falo isso com os ministros da Eucaristia que trabalham comigo lá em Belo Horizonte. Eu falei assim: olha, vocês não são ministros da Eucaristia só para distribuir a Eucaristia na missa. Vocês são ministros da Eucaristia para levar a Eucaristia para os doentes, principalmente. Por isso que vocês são, como é que fala? Por isso vocês foram consagrados ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, para principalmente levar a comunhão aos doentes. Se for para distribuir a Eucaristia na missa, perde a sua função. Não é só para isso, mas é para ir ao encontro principalmente dos doentes. Quantos e quantos doentes que todos os domingos passam os domingos sem receber a Eucaristia. Aí você chega nas paróquias, você pergunta: mas quantos ministros da Eucaristia tem aqui? Um monte. Mas nenhum deles vão ao encontro dos doentes levarem a Eucaristia, ou quase nenhum, né? Por isso que esse nosso amor, essa nossa aproximação do Senhor na Eucaristia, que com certeza vai fazer com que nós vamos ao encontro dos outros, né? E Jesus vai nos empurrando, vai nos levando ao amor dos outros, né? É Jesus que te fala: olha, não fica aqui não, vai até as pessoas. Não fica só aqui, vai ao encontro dos outros. E é nesses momentos, está lá no diário, no número 1037, que Faustina sente essa proximidade maior. Deus está me levando para o encontro dos outros. Claro, Faustina vivia ali no convento, onde ela estava. E aí esse amor que ela tem pela Eucaristia, é nesse encontro com Jesus na Eucaristia, que Jesus vai levando ela, vai jogando ela para quem? Para o encontro das irmãs que mais precisavam. As doentes, né? Tem uma menina, uma menina que foi missionária da comunidade, que ela saiu da comunidade e foi para o Carmelo do Rio, lá no Rio de Janeiro. Ela está lá já há 9 anos, já fez os seus votos e tudo, e ela hoje chama a Irmã Rosa.
Ela chamava Vanessa, né, o nome de batismo dela, mas no Carmelo ela chama Rosa. E aí, eu perguntei para ela assim, o que você está fazendo no Carmelo agora? Ela virou e falou assim, eu estou cuidando de Jesus. Eu falei, que legal, você está na capela? Ela, não, eu estou cuidando de doente, padre. Ela cuida de 2 irmãs que estão acamadas, 2 carmelitas. Uma tem 96, a outra tem 98. O Carmelo do Rio agora tem uma grande retomada de vocações, elas têm crescido as vocações ao Carmelo lá. Mas ficaram anos e anos sem entrar ninguém. Né? E agora, estas mais velhas estão bem doentes, bem debilitadas, e a Vanessa falou que cuida delas. Ela virou e falou assim, olha, todos os dias é uma visita a Jesus. Porque cuidar delas, padre, você vive tantas experiências com essas mulheres. Você vive tantas experiências quando elas começam a contar coisas da história delas. Ela falou assim, que a minha vida, antes de cuidar delas no Carmelo, foi uma, e hoje é outra. Então, no encontro, na ajuda ao próximo, também assim Faustina fez, porque ela cuidou de doentes na sua experiência do convento. Você consegue e você vai viver essa experiência de encontro com o Senhor. Pode ser o contrário, você nos doentes, você se encontre mais com Jesus, mas com Jesus também te joga para o próximo. E 7º ponto daquilo que é a espiritualidade eucarística de Faustina, na Eucaristia, Faustina faz a experiência de sua pequenez diante de Deus. Então é diante da Eucaristia, recebida ou na adoração, que Santa Faustina faz uma experiência de entender o quanto ela é pequena. Aí você fica pensando assim, nossa, se eu visitar a Eucaristia todos os dias, eu vou me tornar cada vez mais o que você sempre pede para Deus. O que você pede para Deus? Ah, Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser humilde. Não é? E eu acho que é na experiência da Eucaristia, eu sempre fico pensando na experiência de São João Maria Vianney, o Curadás, né? Sempre encontravam o Curadás na capela rezando, né? E ele sempre sentava no primeiro banco assim, ó. E dizem que ele ficava sentado no primeiro banco, olhando para o sacrário. E aí um dia foram perguntar para o Curadás assim, mas o que você fica fazendo lá sentado? Ele, nada, eu fico olhando para Jesus, e Jesus fica olhando para mim. Mas isso ele ficava lá, ó, horas. Não era 15 minutos, né? Quando eu morava em São Paulo, em 2017, eu tive o prazer de cuidar da igreja que a comunidade toma conta em São Paulo, que chama Igreja da Boa Morte, né? O nome não é muito agradável, né? O povo não gosta muito. Mas a Igreja da Boa Morte era um santuário, não era santuário, era um oratório, e era um oratório de adoração perpétua. A igreja ficava aberta 24 horas. Fica, né, aberta 24 horas. E o Santíssimo fica exposto essas 24 horas. E eu ficava reparando as pessoas. O povo entra, senta, aí parece que tem formiga, né? Aí levanta e sai. As pessoas não têm tempo, né, de ficarem nem 15 minutos diante do Senhor, né? Tinha uma menina que ela ia lá todo domingo, de domingo para segunda. Ela ficava sozinha, não sozinha, mas ela ia e fazia 6 horas de adoração. Ela chegava lá meia-noite e só saía 6 horas para trabalhar. Não foi ninguém que pediu isso para ela. Ela fazia isso de livre e espontânea vontade. Aí a gente oferecia muita coisa. Você quer jantar? Não. Você quer uma água? Não. O que você quer no meio da noite? Nada. Eu vim aqui para fazer
adoração e eu vou ficar... Todo domingo ela fazia isso. Todo domingo. Ela chegava lá meia-noite e só saía às 6. E ela falava que a semana dela, quando ela não conseguia fazer isso por algum motivo, a semana dela era super diferente. E ela... Então, eu gosto muito eu já falei isso hoje o dia inteiro. Eu gosto muito da vida dos santos por causa disso, né? Os santos nos ensinam tudo isso, a serem mais próximos de Deus, a amar a Deus muito mais, né? Eu sempre falo isso, né? Se você está na dúvida na hora de comprar um livro, que livro eu vou comprar? Compra a biografia de um santo. Você vai ver o quanto você vai crescer, né? Tem muitos bons livros de espiritualidade, eu não estou dizendo isso, mas para mim, a biografia dos santos me faz me entender muito mais o amor de Deus por nós quando eu leio a história deles. E quando eu li a história de Santa Faustina, isso para mim foi algo de extraordinário. Eu tinha 20 e poucos anos, eu nem conhecia a comunidade. Aliás, a comunidade nem existia. Eu já tinha um grande amor por Santa Faustina e pela Divina Misericórdia. Já rezava o terço, né? Mas eu nem sabia que um dia eu ia parar numa comunidade que tem Santa Faustina como seu grande baluarte. E que um dia eu ia olhar para o quadro de Jesus misericordioso na comunidade e falar, nossa, eu carregava uma estampinha desse tamanho na carteira, e era com essa estampa que eu rezava o terço todos os dias, escondido dentro do banheiro do hospital onde eu trabalhava. Dava 3 horas, era horário de trabalho. Aí eu falava assim, eu vou no banheiro. E entrava dentro do banheiro, sentava lá no vaso e ficava rezando o texto da misericórdia sozinho, né? Porque estava no horário de trabalho e eu estava matando o trabalho, né? Rezava lá 15 minutos e voltava, né? Colocava lá a estampa de Jesus misericordioso, né? O banheiro era apertado. Grudava assim na porta, assim, ó, e sentava. E ficava lá. Aí de vez em quando passava alguém. Ei, tá tudo bem? Tá. É que tem 15 minutos que você tá aí. Não, tá bem. Tem que inventar mentira, né? Uma diarreia, uma indisposição. Mas sério? Né? Não, mentira. Eram as maneiras que eu tinha onde eu trabalhava de poder rezar, né? Mas, de verdade, eu acho que naquele tempo eu era mais fiel ao texto da misericórdia do que hoje, né? Quando eu trabalhava. Aí eu fazia isso, né? Entrava dentro do banheiro às escondidas para ver isso. Mas quantas, né? E foi através dela que realmente, lendo... Tá, entendi, acabou. Eu tenho isso aqui guardado, gente. Se eu hoje estou com 43 anos... Tem 23 anos que eu tenho isso aqui guardado. Foi quando eu fiz essas anotações sobre o diário de Santa Faustina. Esses 7 aspectos que eu estou dizendo, eu guardo isso desde quando eu tinha 20 anos, que foi a primeira vez que eu li o diário. O meu amor pela Eucaristia cresceu muito mais vendo o amor que Santa Faustina tinha pela Eucaristia. E isso foi crescendo, é claro, ao longo da minha vida. Tem um trecho que Faustina fala assim, ó, estava inflamado de especial amor para a Eucaristia todas as vezes que eu ia na capela visitar. Então, todas as vezes que ela ia até a capela visitar, ela sentia o seu coração que se enchia cada vez mais de alegria, cada vez mais de desejo, cada vez mais de desejo de estar ali. O que na história dos santos, e hoje a gente ouvindo isso, de Santa Faustina, né? Todos os santos, eles tiveram um amor muito especial por Nosso Senhor presente na Eucaristia. O que eu falei, alguém aqui não estava no encontro hoje? A senhora não estava? Não estava? Então, eu contei uma experiência que me chocou muito esses dias, né?
a respeito da Eucaristia. Fui celebrar a missa, aliás, eu fui celebrar a missa numa festa que estava tendo lá em Belo Horizonte, né? Festa grande e tal. E o padre, por um acaso, o padre que estava presidindo a missa, na movimentação no altar ali, a casula bateu numa das âmbulas e ele não viu. Eu acho que a partícula entrou dentro da manga da túnica e ele não viu, sei que caiu no chão. E aí ele não viu também, ele pisou. E aí, ele estava um pouco distraído. O acólito ficou desesperado porque ele estava pisado na Eucaristia, tentando mostrar para ele. E aí, a hora que o acólito conseguiu mostrar para ele, ele olhou para o padre e falou assim: menino, por que você está com essa bobeira? Não, porque o senhor pisou na Eucaristia. Não, fica tranquilo, isso é só um pedaço de pão. E aí, o menino ficou mal, saiu, né, recolheu. Aí eu falei: não, pode deixar, padre, eu vou recolher aqui, pode distribuir a Eucaristia. Eu catei migalha por migalha e eu mesmo consumi. Aí eu fui esses dias celebrar numa paróquia também, na nobre cidade de Belo Horizonte. Tinha que acontecer na Terra Santa, fazer o quê? E aí vieram, né? Eu falei assim: então a gente vai fazer um momento de adoração no final, depois da missa, né? Isso, então tá bom. E aí me trouxeram o ostensório. Quando eles trouxeram o ostensório, eu falei: quanto tempo que vocês não usam esse ostensório? Aí me disseram assim: pá, tem pouco tempo. Tem mesmo? Mas vocês não purificam ele? Após cada... por quê? Eu falei assim: olha, o que é isso aqui? Aí dentro assim, estava todo cheio de partícula. E por dentro, o ostensório estava todo enferrujado. Eu falei: nossa. Aí mandei buscar na minha casa, que eu moro bem perto dessa igreja. Aí trouxeram da nossa casa. E aí, eu, burro, esqueci de pegar as outras coisas. Aí vieram me colocar o véu meral. Eu comecei a espirrar. O véu meral tinha um cheiro de naftalina e como é que chama aquele negócio de coisa que está muito tempo dentro de um guarda-roupa? Não acho que era mofo não, viu? Não seria tão negativo não. Mas estava muito forte. E eu falei assim: quanto tempo tem que eles não usam isso, né? Para estar assim? Então eu fiquei pensando assim, né? Eu acho, e aí é só meu achismo, né? Todos os lugares que eu conheci, onde naquelas paróquias se cultiva um grande amor pela Eucaristia, tudo que se faz naquele lugar cresce. Eu me lembro eu não lembro agora a região, mas tem uma região da Itália que o seminário, eu não lembro que diocese que era, sei que no seminário começaram a cair muitas vocações, as vocações sacerdotais, né? Não entrava um jovem há muito tempo naquela diocese. E aí o bispo teve uma ideia. Deus mostrou algo para ele. E ele começou a incentivar que nas paróquias se rezassem pelo menos uma vez por semana, na quinta-feira em especial, que aquela quinta-feira se rezassem na frente da Eucaristia pelas vocações. Incentivou que se fizesse adoração eucarística para as vocações. E aí começou a crescer isso na diocese. Mas ninguém sabia, na verdade assim, não era uma coisa pública. Ele convocou grupos assim, que fizessem essa adoração eucarística para que Deus pudesse aumentar as vocações. E ninguém sabia que era para isso. Ele pediu que não se falasse, que se divulgasse que era para isso.
E essas senhoras, esses grupos começaram às quintas-feiras, a adorar a Jesus, pedindo ao Senhor que mandasse vocações, né? E aí começaram a crescer as vocações, porque aquele grupo decidiu fazer adoração eucarística para as vocações, né? E aí começou a crescer as vocações ao sacerdócio naquela diocese, por conta da adoração eucarística deste povo, né? O bispo não é nada bobo, né, que fez isso. Conseguiu fazer crescer o número de vocações na diocese, na adoração eucarística, né? E termino. Eu fui visitar este ano a República Dominicana. Gente, é tão diferente você visitar um país que é 100% católico, né? Porque eles são 100% católicos e quase, né? Não vou dizer que é 100%, mas a grande maioria deles são católicos. E eles foram assim, eles receberam muito a evangelização deles do padre Emiliano Tardif. O padre Emiliano Tardif morreu lá, né? E o corpo dele está lá. E o cemitério onde o corpo dele está é uma loucura de visitas e de experiências, de sinais, de milagres, enfim, atribuídos a ele, né? E eles têm uma coisa, só não lembro se é na Semana Santa, quando é que é, ou se é no dia de Corpus Christi, que no meio, todas as igrejas naquele dia na República, a Eucaristia está exposta. Não sei se é Corpus Christi, é na Semana Santa. Sei que eu não lembro quando que é. Estou ficando meio zureta, aí eu estou perdendo a noção dos tempos, às vezes. Às vezes eu não sei onde eu estou, enfim, acho que o Alzheimer do meu pai está passando para mim. E eu me lembro que na ocasião que eu estava lá na visita, todas as paróquias, enfim, com Jesus exposto. E aí o povo lá tem um costume assim, você vem, fica 1 hora naquela capela, naquela igreja, e vai para outra. Aí você vai para outra, fica mais 1 hora naquela, faz adoração naquela e depois você vai para outra. E o povo faz isso a noite inteira. Mas eu estou falando da igreja lotada, não estou falando de 20, 30 pessoas, não. Eu estou falando que a igreja nessa madrugada inteira, ela fica lotada. E aí você vê os sinais, né? É muito diferente. É muito diferente você ver a participação do povo lá na Santa Missa, na Eucaristia. É um povo fervoroso, um povo que reza, né? De vez em quando você vai em umas missas, dá uma preguiça às vezes, né? O povo está com uma preguiça de estar ali. Tem gente que não sabe nem onde está. Tem hora que eu fico olhando assim do altar. Eu fico assim, sabe que aquela pessoa sabe onde ela está? Ela está lá assim. Aí tem um que está lá assim. Você vai vendo as características assim, as pessoas parecem que não estão ali. As casas não estão, elas estão presentes de corpo, mas não de alma. Parece que elas não estão ali. E eu não vi isso lá, né? Eu vi as pessoas participando, vibrando com tudo que está acontecendo, com aquele amor, com tudo que está presenciando, né? Coisa que às vezes você não sente assim, né? O interessante é que na minha vida de padre, todos os lugares em que eu realmente experimentei assim coisas fascinantes assim de sentir realmente junto com o povo a presença de Deus, foram nos lugares mais simples. Uma vez eu fui celebrar, quando eu fui visitar a nossa casa no Ceará, e aí um padre lá, tadinho, estava desesperado,
porque tinha uma comunidade, era a festa do padroeiro e ele não conseguia ir lá. Aí ele veio e me pediu, você não pode? Eu falei assim, mas é perto. Ele falou, é super perto. E eu caí nessa, né? E fui, era 200 quilômetros de estrada de chão. E eu fui, 200 quilômetros, fui ajudar o coitadinho do padre. Vamos lá. Quando eu cheguei no lugar, eles não tinham nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu falei, Jesus, e agora? Eles tinham o básico para a missa, né? Tinha os paramentos, tinha tudo e tal. Mas o resto eles não tinham nada. Aí a senhora coordenadora da comunidade, quando ela me viu, ela começou a chorar. Um padre, o senhor vai ficar aqui o final de semana inteiro? Falei assim, ai meu Deus, já era o meu compromisso de amanhã. Não, eu vim, ai que bom padre, amanhã tem missa nesse horário, amanhã tem no outro, e o senhor vai celebrar todas, né? Como é que eu digo não para aquela mulher chorando? Padre, você sabe quando foi a última vez que o padre esteve aqui? Eu falei assim, semana passada, não, tem 3 meses. O padre não consegue atender todas as comunidades. São 80. E essa mulher chorando, aí eu falei assim, vamos lá. Falei assim, quem vai tocar na missa? Não tem, padre. Ah, não tem ninguém que toque na missa. Tem alguém que cante? Tem eu, padre. Devia ter uns 68 anos. Falei, que legal, é a senhora. Então vai ser uma missa super animada. Eu dentro de mim, uau. E aí pronto, entrei na fila, combinei com elas, então a senhora que vai cantar, qual que é as músicas? Essa. Pronto. Aí eles começaram. A igreja lotada. Quando tocou aquele sino, eu falei assim, meu Deus, e agora? E não parava de sair gente. E vinha gente, e brotava gente. E aquela capela muito menor que a igreja aqui, muito menor, não devia dar dessa porta para cá. Não cabia 20 pessoas sentadas, mas eles contaram. Eu olhava assim para as âmbulas e falei, mãe, vocês não estão colocando muita coisa para consagrar? Não, padre, só vai ver, daqui a pouco só vai ver. E foi, e vinha chegando gente. E todo mundo olhava para o altar, hoje é missa! Senhor Jesus, eu vou virar um popstar aqui essa noite. Nossa, hoje é missa, hoje tem padre, 3 meses. E aí, eu nunca vi um pessoal celebrar com tanto desejo. Hoje de manhã também contei uma experiência quando eu fui na África, em Angola, e aí eu fui visitar uma comunidade no meio do mato lá. Fiquei lá 1 semana com esse pessoal, né? Sim. E no dia de Páscoa, no domingo de Páscoa que eu estava lá, uma das meninas da comunidade ia receber a primeira Eucaristia dela. Ela não tinha as 2 pernas, ela teve as pernas mutiladas por conta de mina, né? Aquelas minas que ficam espalhadas no meio do mato, e ela perdeu as 2 pernas. E ela fez 2 anos de curso de primeira Eucaristia. Andava 16 quilômetros, 8 para ir, 8 para voltar, a pé. Andando com as palmas das mãos no chão, né? E andando assim. 16 quilômetros. 8 para ir, 8 para voltar, no meio do mato. A gente com tudo perto da gente, e reclama dos 2 anos de cursinho que a gente faz aí de primeira Eucaristia, de crisma, a gente reclama, né? Aí fala assim, lá na África deve ser tudo sapecado, não é? Não. Né? Lá na África, olha, eu nunca vi uma liturgia tão bem celebrada. Lá na África. Né? E essa menina fez isso por 2 anos, todo sábado. E eu via no rosto dessa menina a alegria naquele domingo de Páscoa, quando ela ia receber a primeira Eucaristia. Ela chorava. Quando ela recebeu, o padre naquele dia deu nas 2 espécies para as crianças que fizeram. Eram 180 crianças que fizeram a primeira Eucaristia no domingo de Páscoa. Eram 8.000 pessoas na missa.
debaixo de um pé de manga, sem som, sem microfone, sem nada disso, sem nenhuma âmbula. Sabem o que a gente teve que distribuir? Né? Vocês vão achar o maior sacrilégio do mundo. A única coisa que a gente tinha era potinhos de manteiga. Era o que o povo lá tinha para distribuir, porque eram 8.000 pessoas. A gente passou, eu falei assim, padre, mas como é que a gente vai arrumar tanta âmbula? Ele olhou para mim, não vai arrumar. Falei, e como é que a gente vai fazer? Ele virou e falou para mim assim, o seminarista se vira. Eu te trouxe para me ajudar na festa, não me faça pergunta, você que vai resolver isso. Eu falei, padre, como é que eu vou arrumar isso? Ele falou assim, se vira, Luiz, eu não tenho como arrumar. Onde eu vou arrumar 100 âmbulas aqui? Falei assim, mal eu tenho 2. E que eu trouxe do Chile, porque era um padre chileno que estava morando lá. Falou assim, olha, eu tenho o principal, mas o resto eu não tenho. Aí eu virei e falei assim, padre, sabe o que a gente conseguiu? Ele o quê? A gente conseguiu um monte de potes de manteiga. A única coisa que a gente tem aqui, nem tapaué, nem isso, nem vasilha. Ele virou e falou assim, ele olhou para mim, só isso? Só isso. E o que você vai fazer? Não sei, a gente vai tentar enfeitar esses potes aqui para ver o que dá. Gente, eu estou no meio da África. Né? Antes que você pense em alguma coisa, eu estou em Angola, numa comunidade que não tinha nem água para beber. E aí a gente teve que inventar, eu pintei esses potinhos, arrumamos uma tinta lá, vamos pintar esse negócio, para ficar menos, para não aparecer pelo menos a marca do negócio, sabe? A gente foi lá, a gente viajou numa outra cidade, o menino veio e falou assim, mas como é que você quer, pai, o que você quer? Eu falei, sei lá, vamos arrumar um spray prata, alguma coisa aqui assim, pelo menos para não ficar aparecendo isso aqui. Ele virou e falou assim, mas onde eu vou arrumar spray? O que é isso, padre? Spray tinta, alguma coisa? Ele está assim, ai, padre, como é que a gente vai arrumar isso? Não sei. Imagina, gente, para chegar no lugar eu gastei 6 dias de jipe. 6 dias viajando, parando, uma poeira, né? Você chega lá, você está pedindo pelo amor de Deus, assim, você viajava, você sabe quantos quilômetros a gente fazia em 1 hora? 1 hora de jipe? A gente fazia 30 quilômetros em 1 hora, porque não tinha estrada. Bom, enfim, o que importa é vocês verem o amor que esse povo tinha pela Eucaristia. E às vezes a gente tem tudo na nossa mão e a gente não faz nada. Né? Eu voltei da Angola assim, meu Senhor, eu não sou católico. Não sou. Eu tenho uma capa de católico. Não sou. Quando eu fui no Guiné-Bissau, foi outra experiência para me humilhar. Essa foi terrível. No final de semana que eu cheguei lá, um seminarista um diácono foi ordenado padre. Ele não tinha a túnica para ser ordenado. Eu falei para ele assim, mas como é que você vai ser ordenado? Fala, padre, a gente não tem nada aqui, ué. O bispo já falou para mim que eu ficasse tranquilo. Se eu tivesse a estola, tá bom e amém. Ela fala, não. Aí estávamos eu e um outro padre, eu tinha levado 2 túnicas, eu falei assim, uma é sua. Mas só que o senhor era muito mais alto que ele, né? Aí eu falei assim, eu olhei para as meninas, a gente vai ter que arrumar um jeito, vamos mudar essas costuras, vamos apertar de cá. Como é que esse menino vai receber a ordenação assim? Aí o bispo falou, não, fica tranquilo, gente. O que importa é a imposição das minhas mãos e a oração consacratória. A roupa é só um detalhe. Ele quer ser padre. Vamos lá. Eu falei, não, vamos arrumar um jeito. Consegui uma túnica para ele das minhas, tadinho. Ficou parecendo um balão. Né? Ele miudinho, magrinho. Aí conseguimos.
E o padre que estava comigo falou assim, olha, que era da Shalom, e virou e falou assim, padre, vamos arrumar uma casula para ele. Como? Aonde? Ah, não sei. Aonde a gente pode arrumar pelo menos uma casula para a ordenação dele? Eu falei, não sei. Aí eu falei assim, vamos falar com o bispo? Aí eu fui falar com o bispo falou assim, olha gente, eu só tenho essa. Se eu der essa para ele, como é que eu vou celebrar para ordenar ele? Eu falei assim, seu bispo, a coisa está ficando feia. Aí ele virou, eu falei, mas como é que a gente pode arrumar? Ele falou, gente, vocês não vão arrumar, esquece. Aí a gente foi no aeroporto. Falei assim, ó, cheguei para uma menina do aeroporto, falei assim, não, a gente tem que arrumar um jeito. Aí fui no aeroporto. Cheguei no aeroporto, tinha um voo saindo só tem um voo lá. E o voo é Guiné-Bissau, Casa Branca, no Marrocos. Que nem católicos eles são, né? A maioria é muçulmana. Aí eu falei, como é que a gente vai arrumar uma? Eu falei assim, aí eu cheguei assim, no avião. A gente ser missionário, Deus dá uma graça de que isso aqui muda. Isso não se chama rosto mais, se chama cara de pau. Eu olhei para uma senhora e falei assim, essa senhora deve ser católica. Eu achei que ela era. Eu cheguei para ela assim no check-in da companhia, falei assim, para onde a senhora está indo? Ela virou e falou para mim assim, estou indo para Casa Branca, lá no Marrocos. Falei assim, a senhora vai demorar muito lá? Ela virou e falou assim, não sei, mas não, acho que essa semana. Ela toda fina, né, uma africana toda fina, bem vestida. Eu falei assim, a senhora é católica? Ela falou assim, sou. Eu perguntei com medo dela falar que não era, né, porque lá também a maioria, os católicos no Guiné-Bissau são 10%, o resto são muçulmanos. Falei assim, aí ela falou, sou sim, então, mas por quê? Eu expliquei para ela assim, ó, deixa eu explicar a história. Tem um coitadinho de um seminário, aí contei toda aquela história, quase chorando, né? Ela olhou para mim e virou e falou, o que você quer? A senhora está indo para Casa Branca, a senhora podia trazer uma casula de presente para ele, mostrei para ela o que era, porque se não fosse ela ia ser outra, alguém ia trazer de Casa Branca para mim uma casula. Eu e esse padre da Shalom, ele virou e falou assim, meu Deus, não acredito que você está fazendo isso. Eu falei, estou fazendo. Esse menino não vai ser ordenado assim não. E a gente tinha 15 dias para fazer isso. Aí a mulher falou assim, não, pode deixar, eu vou providenciar. Se eu não trouxer, alguém vai trazer. Eu falei, ai, que bom. E eu fiquei esperando ela me responder. Ela chegou em Casa Branca, ela mandou uma foto, falou assim, é isso aqui? Eu falei, é isso mesmo. Falou assim, ó, essa é a mais barata. Eu falei assim, pode ser o que a senhora achar aí, ó. Se der para a senhora traz. E ela trouxe. E assim o menino foi ordenado. A mulher chegou uma semana depois. Não estou falando com você que a gente fica cara de pau. Mas você via a alegria no rosto desse menino. E ele falava para mim assim, antes da ordenação na fila, nossa, eu vou poder consagrar a Eucaristia. Não acredito. Eu vou poder levar a Eucaristia para os doentes. Não estou acreditando. Eu vou poder expor a Eucaristia e todo mundo vai poder adorar. Não estou acreditando nisso. São experiências muito pequenas, mas são experiências que eu fiz na minha vida em que eu pude ver a força que a Eucaristia tem na vida de muitas pessoas e que às vezes na nossa tem nada. Às vezes a gente tem tudo, né? Tem músico bom, cantando, né? Tem banco bom. Imagina, na África, debaixo de uma mangueira, sentado em cima de pedra. Esse foi um encontro de jovens que eu fui pregar. Foi a primeira vez que eu senti Deus quebrando as minhas pernas. Falei, nossa, vou pregar um encontro de jovens na Angola. Chegar lá não tinha nada. Nada. Nem igreja. A igreja tinha sido destruída na guerra. Só tinha isso aqui da igreja. O piso. E as paredes assim. Falei, nossa Senhor, que bom é aqui, né? Aí chegamos num lugar para dormir. Aí os meninos viraram e falaram assim, padre, é aqui que nós dormimos? E tal. Aliás, eu não era padre, eu era seminarista quando eu fui a Angola. Ele olhou assim, é aqui, tá bom. Só que eles, né? Eles dormem tudo no mesmo lugar, as mulheres e os homens. As mulheres tiram aquele
aquele negócio de seda que elas andam o dia inteiro enrolado, tchuf, né? Não, calma, não fica exposto nada. Mas elas usam 2 negócios daquela, e aquela ela forra o chão e ali ela deita. E os meninos nem cobre, eles deitam. Falei, é aqui que a gente vai dormir? Sim, esta noite vai ser aqui e a de amanhã também. Legal. Eu falei assim, olha, para quem dorme na rua no Brasil, isso aqui não é nada, isso aqui está muito bom. E foi assim o retiro. Eu acordei no outro dia com a dor nas costas, desgramado. E aí a gente fez o retiro. Mas você via a alegria desses irmãos por aquilo que... Aí no outro dia a gente foi celebrar a missa do sábado santo, sábado de aleluia. Olha, foi a missa mais bonita de sábado santo que eu já vi. Aquela fogueira, aquela vibração deles na procissão. A procissão do domingo de Ramos tinha 8.000 pessoas. Será que as procissões da gente de domingo de Ramos tem isso tudo? Não sei. Pelo menos a que eu celebro em Belo Horizonte, não. Se tiver 100 pessoas, é muito. Né? E olhe lá. Mas a gente vê o amor deles. Eu acho que é porque a gente tem muito, né? E o contrário de Eucaristia é o quê? Caristia, que é falta. Eucaristia é ação de graças, é tudo isso, né? E eu queria pedir uma coisa especial para a gente hoje, né? Que realmente o nosso amor pela Eucaristia crescesse. Mas não porque... mas porque... Eu acho que a gente precisa ser mais íntimo do Senhor. Nós, principalmente a gente, nós os católicos, né? A gente tem tudo, tem um tesouro maravilhoso, né? Quando eu estive visitando a Itália, numa peregrinação que eu fui acompanhando um grupo, e quando eu tive a oportunidade de estar ali, diante do milagre eucarístico de Lanciano, eu ficava olhando, eu ficava meio embasbacado, e as pessoas lá, e eu lá, olhando, né? Eu fiquei horas e horas ali sozinho, e eu tocava, e eu colocava a mão, porque lá eles não têm estas pelo menos em Lanciano não tinha proibição, e eu ficava olhando assim, meu Senhor, está ali, ó, vivo, né? Está lá transformado, para ninguém duvidar. E aí eu ficava olhando as pessoas, e tira foto, e eu estou falando, gente, eu estou diante do maior milagre, eu quero tirar foto. Eu ficava lá assim, ó. Entendi. E eu ficava lá assim, ó, apreciando aquilo que eu estava vivendo. Né? Lá, aquele milagre só existe porque um dia um padre duvidou. E está lá, para quem quiser ver. Já imaginou isso? Um sacerdote duvidar que na Eucaristia está presente o corpo e o sangue de Nosso Senhor? Está lá, para quem quiser ver, exposto o milagre. Eu visitei um milagre eucarístico em Portugal, que nem é visitado, e eu descobri esse milagre nessa cidade. Fui lá. Sabe assim, não tem muito cuidado. Você chega lá, você pode ter acesso. Quase que eu trouxe para casa, ninguém nem ia ver. Cheguei lá, estava lá, eu falei assim, eu vou levar para mim. Tem ninguém está nem aí para isso mesmo, né? A mulher chegou, abriu a igreja e falou para mim assim, padre, quando estiver a sair, só encoste a porta e me diga que o senhor não está mais aqui com o teu grupo. Eu falei assim, mas eu posso entrar assim? Ela falou assim, claro, entre e vá. Aproveite. E saiu. Eu olhei assim, estava lá no altar, eu fiquei assim,
Eu falei assim, eu vou levar para mim, né? Falei assim, olha, ele está vivo. E sabe quem foi que aconteceu? Uma menina foi na igreja, recebeu a Eucaristia na mão e levou para casa. Ela ia vender aquilo. Ela ia vender não, ela era bruxa. Porque em Portugal cresce muito essa coisa de bruxaria. E ela ia levar aquilo para um ritual de bruxaria. Ela levou para casa, enrolou num guardanapo e colocou em cima da casa dela, lá de um móvel. Quando foi no meio da noite, começou a sangrar. E ela ficou doida, né? Catou aquilo, levou para a igreja. E jogou em cima do altar. Deixou lá e saiu correndo. Entrou na igreja no meio da madrugada e fez isso. Então, o altar, como é que fala? Esqueci, fugiu o nome. A toalha onde está, é a toalha onde ela deixou. E diz que a igreja estava assim, ó, até a saída cheia de sangue. Que é onde ela foi andando, com a Eucaristia na mão, a Eucaristia foi sangrando até chegar lá. E esse milagre está lá. Como é que chama a cidade? Eu não vou lembrar agora. Mas enfim, está lá. E ninguém vai lá. E eu descobri, quando eu morei em Portugal, comecei a ir lá toda semana, com grupos de pessoas. Santarém, isso mesmo. É a capital do gótico, é assim que eles falam. Quando você está indo para Fátima, você passa, tem uma placa Santarém, e está escrito assim, a capital do gótico, para não dizer a capital da bruxaria. Lá tem bruxa para mais de metro, vamos dizer assim. E aí eu comecei a levar um monte de grupo de jovens para lá. Sabe o que a mulher que toma conta da igreja fez? Ela ficou brava. Estás a vir todo final de semana, ó padre. Né? Estás a atrapalhar aqui, né? Ela não queria dizer isso, né? Estás a nos incomodar. E eu falei assim, que bom, estás a trabalhar, né? E ela virou e falou para mim assim, sim, por isso que eu digo que estás a incomodar. A igreja abre só os domingos, porque isso tem que aparecer aqui aos sábados. E eu virei e falei assim, porque a gente quer visitar, vem amanhã, ora, né? Qual o problema de se eu vir amanhã? Tudo tem esse horário, agora eu tenho que abrir a igreja, agora vai sujar a igreja, que eu já deixei toda arrumada. E eu falei, daí a 15 dias eu apareci de novo. Ora, padre, de novo, sábado, não dá para vir aos domingos? Falei, não, domingo eu tenho celebrações, não dá para vir. Ela, tá bom. Ela ficava brava? Pensa um português bravo, era ela. Mas eu queria, de coração, gente, eu queria pedir que vocês, mas que vocês entendessem isso, sabe? Mais com o coração do que com a razão. O quanto a Eucaristia é importante para nós. Eu me lembrei de uma outra coisa que eu vivi, mas eu não vou contar não, porque o tempo já não dá. Vocês ficam cutucando mineiro, que adora falar, né? Eu fui fazer uma missão no Vale do Jequitinhonha. A cidade chama Padre Paraíso. E aí a gente estava fazendo missão nessa cidade, porque convidaram a gente para fazer essas missões lá. Eu não era padre. E aí me pediram, eu era missionário, eu já era ministro da Eucaristia nessa época. Aí o padre virou e falou para mim assim, na escala ele me colocou para ir fazer celebração no meio do mato, meu Senhor. Eu acho que eu sou escolhido para essas coisas. E fui lá. 1 hora de viagem de cavalo. 1 hora de viagem de cavalo, eu com tudo aqui, carregando a Eucaristia, mais isso, né? Ele tinha levado um pouco. Não precisa. Eu falei, eu vou levar um pouco de Eucaristia, não sei quantas pessoas vai ter.
E a hora que eu passei, foi eu e um outro amigo, e um outro senhor, né, e tal, de cavalo, né? Eu falei assim, Senhor, eu quero ver como é que eu vou voltar para São Paulo depois dessa missão. E aí chegando, quando eu entrei no vilarejo, gente do céu, tocaram o sino, o missionário chegou! Nossa Senhora! E aí já começaram aquela movimentação para a missa, né? Para a celebração da palavra. Quando eu abri o sacrário, estavam todas as hóstias mofadas. E eu falei, e agora, Senhor? Eu tenho aqui meia dúzia de partículas que eu trouxe. Devia ter umas 30 só. Tinha quase 150 pessoas na capela, que não tinha missa lá há uns 2 meses. Eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer? E aí eu fui, a senhora, não, pai, não tem problema. A gente vai comer. Ela falou, deixa para mim, a gente vai comer essas mofadas mesmo. A gente tira assim, só esse negócio de cima aqui e pronto. Né? A gente quer receber Jesus. Eu falei, não, senhora, vocês vão passar mal com isso aqui. Ela, não, padre, não vai não, estômago, ela falou, deixa aí para mim, estômago da gente é forte, pode ficar tranquilo. Eu falei, de jeito nenhum que eu vou dar isso para vocês. E aí eu coloquei as partículas que eu tinha trago, as hóstias que eu tinha trago, em cima do altar, e na hora da adoração, antes de distribuir, eu falei, Senhor, hoje eu vou literalmente pedir ao Senhor que multiplique os pães. Eu não sei quantas pessoas tem nessa capela. Eu trouxe 30. E aí eu pensei assim, 30 dividido por 4 dá, 3 vezes 4, 12, já são 120, vai faltar 30. Não dá para dividir mais, porque as hóstias eram daquelas pequenas. Falei, gente, eu tenho poucas partículas que eu trouxe e tal, a gente vai receber assim, tá bom? Tá bom, padre, a gente quer receber a Eucaristia. Eu falei, nossa, hoje vai ser o dia. E eu dava assim, e a fila não acabava, sabe? Corpo de Cristo. Vai acabar qual que é a última pessoa, e a fila lá, nossa Senhora. Eu não sei quantas pessoas foram. Me disseram que tinham mais de 200 pessoas. Mas eu pude experimentar a multiplicação dos pães na minha mão. Eu estou dizendo, tinha 30 partículas que eu levei. E eu dividi em 4. Então tinha 120. Né? E deu para todo mundo. Só não sobraram 12 cestos. Sobraram algumas migalhas. Né? E vou repetir de novo, e termino mesmo. Ver aquelas pessoas vibrando de alegria. Sempre quando eu lembro dessas pessoas, me faz pensar, em primeiro lugar, no meu ministério que eu recebi, e depois na força que a Eucaristia tem para estas comunidades. E vou repetir. Coisa que às vezes nós, que temos todo dia, não valorizamos, não vemos, não buscamos, não participamos. Sabe por quê? Porque a gente tem, né? Quantas paróquias vocês têm só dentro da cidade de Jaú? Quanto? 16 paróquias? Uau! Paróquias, fora as comunidades que cada paróquia tem. Meu Senhor! Vocês entenderam o que eu falei? Uma comunidade, uma paróquia para 80 comunidades e um padre. Né? Às vezes a gente tem essa... Mas sabe por quê? Porque a gente tem abundância. Então a gente tem onde escolher não ir. Eu escolho de não ir ali, eu escolho de não ir ali, e aí não vai em lugar nenhum. Né? Às vezes frequenta só um lugar. Mas profecia, vai haver um tempo em que você vai procurar uma igreja aberta e você não vai achar. Não vai demorar muito esse tempo não, porque
Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vai haver um tempo que vocês vão sair correndo procurando um padre. Padre, me atenda em confissão, porque tem muito tempo que eu não me confesso. Preciso de um padre para celebrar a missa. Se nós não adorarmos mais, não rezarmos mais, não pedirmos mais por vocações, vocês vão ver. Eu não sei como é que é aqui na Diocese de São Carlos, mas em Belo Horizonte, uma grande arquidiocese como Belo Horizonte, a média tem sido de 2 por ano que tem entrado no seminário, 3. Uma arquidiocese daquele tamanho. Eu sei os motivos, né? Porque os padres não empolgam ninguém, né? Os padres não mostram empolgação nenhuma no ministério. Quando um jovem vai perguntar para ele: padre, o senhor é padre? Nossa, como é que é? O senhor deve ser a pessoa mais feliz. Ah, vem para o meu lugar. Foi isso que o menino me falou. Olha, padre, eu não quis não. Né? Feche seus olhos por um instante então. E pedimos a Deus essa graça. Senhor, ajude-nos a crescer cada vez mais no nosso amor por Ti, mas principalmente pela Eucaristia. Esse grande tesouro que o Senhor deixou para nós, o Teu corpo, o Teu sangue. Pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que o nosso amor pela Eucaristia possa crescer cada vez mais. Inspirado, Senhor, à luz de Santa Faustina, te pedimos que a Eucaristia possa ser a nossa força, que a Eucaristia possa nos ajudar a crescer no amor a Maria, que a Eucaristia possa nos ajudar a estar mais perto dos pobres, dos mais necessitados, que a Eucaristia possa nos ajudar ao encontro dos outros, do próximo, daquele que mais precisa do Teu amor, que a Eucaristia possa nos fazer crescer na intimidade com Deus. Senhor, como disseram a Ele, dá-nos sempre deste pão. Mas do verdadeiro pão, não daquele alimento que os nossos pais antigamente receberam no deserto, o maná, mas o pão verdadeiro da Eucaristia, o pão que sacia a fome daqueles que buscam, o pão que nos traz, o pão eucarístico que nos traz a alegria de estarmos juntos reunidos. A Eucaristia que é sinal de unidade, a Eucaristia que é sinal de força daqueles que se encontram sem forças. Obrigado, Jesus, porque nessa noite nós podemos compreender mais um pouquinho do Teu mistério de amor, que se faz presente num simples pedaço de pão, e que eu posso receber, e que eu posso comungar, e que eu também posso adorar. Obrigado, Jesus, por esta graça, poder Te receber todos os domingos, ou na minha disponibilidade todos os dias. Que graça, Senhor, poder me fortalecer desse alimento tão salutar. Pedimos a Jesus na Eucaristia essa força, essa graça.
em minha pobreza, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Mais uma vez, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso. Quero agradecer a vocês pelo convite, por estar aqui mais uma vez, principalmente agora à noite, os corajosos que estiveram durante todo o dia no encontro, tiveram a coragem de vir também à noite, Que Deus abençoe muito vocês, abençoe muito o caminho de vocês. No próximo domingo eu vou estar aqui perto, não sei se é aqui perto, eu vou estar na cidade de Ibitinga, e parece que é um evento que vai ter durante a semana na paróquia. E aí no final de semana conclui com um retiro, onde o tema é a misericórdia de Deus. E aí eu fui convidado a estar lá. Que Deus abençoe vocês, a caminhada de vocês, que não para por aqui. Eu sei que vocês têm muito, A gente está chegando no final do ano, e aí começam as correrias de festa e tudo, Que Deus abençoe muito a caminhada de vocês, E no dia de hoje, só tem uma coisa a desejar para vocês: sede santos, Esse é o grande desejo de Deus. Amém? Amém. Antes do Padre dar uma bênção para nós, a gente vai lembrar ele porque a 1h da manhã ele vai estar pegando o ônibus para São Paulo. Ele vai descansar um pouco na época para levar ele para casa. Certo? E eu queria agradecer de coração ao Senhor, Padre, por mais uma vez que o Senhor veio aqui. O Senhor é apelidado entre nós, não sei se vocês sabem disso, como o Padre do Nível. Ah, sim. Porque, olha quanto tempo que o Padre vem na nossa comunidade, A primeira tenda do Senhor que foi aberta, às pessoas, foi lá no Paulo VI, que o Zé teve a brilhante ideia de fazer a missão fora, E aí caiu uma tempestade
E era o padre que estava conduzindo, né? Foi a primeira vez. Olha só, muitos anos se passaram e o padre continua sendo esse amigo fiel da comunidade dominicana, né? Sempre conosco. E o dia foi muito abençoado, Padre, e não temos palavras para expressar nossa gratidão. Mas nós vamos expressar em oração, amém? Vamos ficar de pé, exatamente. Senhor Deus, nós te pedimos toda a bênção, toda a proteção a esse sacerdote que tem sido para nós durante tantos anos sinal vivo da tua presença no meio do teu povo. Não temos como agradecer o tanto que ele fez por nós no dia de hoje, durante tantos anos na nossa comunidade, a sua humildade, a sua simplicidade, a sua prontidão em vir nos socorrer em nossas necessidades espirituais, porque só o Senhor sabe como nós precisávamos ter te encontrado dessa forma como nos encontramos contigo no dia de hoje, através desse encontro. Por isso nós te pedimos a Deus que isso tudo seja revertido em graça, em bênção, para o ministério, para o apostolado dele, para o sacerdócio dele, para a sua família e para as suas maiores necessidades. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. a vossa proteção. Recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Deus da bênção. Acabou? Não é só acabei com o grupo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Virgem Maria e de Santo Antônio, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos nos sentar um minutinho só para os recados. O Padre ainda está esperando o senhor para descansar.